Bem, gente, vamos dar início à nossa primeira aula aqui, né, da disciplina de instrumentação para o ensino de matemática 2, né, que vai trabalhar basicamente com as orientações para o ensino médio, tá certo? Então, sejam bem-vindos. Nessa nossa primeira semana, nós vamos trabalhar com as diretrizes curriculares para o ensino médio, focado na matemática, e para os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, também focado na matemática. A gente sabe que essas diretrizes, esses parâmetros, elas têm orientações para serem aplicadas, desenvolvidas em todas as disciplinas, né? Química, biologia, e nós vamos focar aqui nas diretrizes e parâmetros voltados para o ensino médio e para o ensino específico da matemática, tá bom? Os atuais marcos legais para a oferta do ensino médio, consubstanciados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é 9394 de 96, representam um divisor na construção da identidade da terceira etapa da educação básica brasileira. Tá certo? A gente sabe que essa Lei 9394 é a nossa famosa LDB, né, que traz todas essas diretrizes para que a gente, da educação básica nacional, né, essas diretrizes que são usadas nas construções dos PPCs, dos projetos de cursos, né? Seja ele cursos de nível médio, do ensino fundamental também, né? Da educação infantil. E aqui nós vamos focar na terceira etapa, que é o nível médio. E também, essa LDB também traz diretrizes para a formação superior, né? Um dos aspectos importantes dessas diretrizes, na verdade, ela trabalha com dois aspectos, tá? Os dois aspectos mais importantes e principais. O primeiro aspecto, gente, diz respeito às finalidades atribuídas ao ensino médio. Tá? O aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. Tá? O que quer dizer esse primeiro aspecto aí? Você vê que ele começa com a questão do aprimoramento do educando, tá? Por quê? Porque a base já foi lá no ensino fundamental, né? Quando nós chegamos no ensino médio, a nossa principal preocupação dali é aprimoramento, é o aperfeiçoamento, tanto da parte intelectual, né? Tanto da parte de conteúdos, né? De novos conteúdos que serão aplicados, como também da formação do educando como ser humano. Né? É nesse momento que é previsto a introdução de disciplinas como sociologia, filosofia, né? Para que também cuide do aprimoramento na formação ética. Né? Mas também o aspecto tem a ver com o desenvolvimento da autonomia intelectual e de seu pensamento crítico. Tá? O aluno já no ensino médio, ele vai ter que ter uma capacidade de raciocínio e um pensamento crítico que, ao se deparar com certas situações, problemas do cotidiano, ele consiga recorrer ao que ele tem de saber acumulado, né, para resolver aquela situação. Né? Você vê que em sequência tem sua preparação para o mundo do trabalho. A gente sabe hoje do filtro que é o mundo do trabalho, né? Não só a formação superior hoje muitas vezes não é apenas válida, né? Não é a base aceita, o mínimo aceito, você tem que ter após, né? Muitos licenciados, você tem um leque de opções de especialização, né? Você tem o mestrado, você tem o doutorado, você tem o pós-doutorado, né? Que acredito que seja o sonho de todos aqui, não é? Chegar a um degrau cada vez mais alto, né? Dessa escala de preparação, tá? E o desenvolvimento de competência para continuar seu aprendizado, que é essa parte exatamente da pós, né? A educação continuada, não é? Você não há muito tempo atrás, uma pessoa apenas com ensino médio, ela já conseguia certos empregos, conseguia se inserir no mercado de trabalho de forma já aceitável naquela época, sobretudo financeiramente, né? Depois,
o step subiu, não é? O sarrafo ficou mais alto e, e começou-se a exigir o ensino superior, né? Hoje exige-se a pós-graduação na maioria dos casos, né? Você tem concursos, sobretudo de professor, em instituições de ensino superior, que eles exigem pelo menos o mestrado, né? Muitos já existe o doutorado, exige o doutorado, a UFP, né? Ela exige o doutorado porque lá já é um curso superior específico, diferente do IFP, por exemplo, que é BTT, né? Técnica também, tem a base técnica, então, como a gente envolve o ensino médio e o ensino superior, não é isso? Mas já existem portarias normativas, por exemplo, que para o ensino superior você tem que ser pós-graduado, pelo menos especialista, né? Então, você vê aí que desde a formação como ser humano até a competência da pós-graduação, que é uma exigência do mundo do trabalho, é um dos aspectos importantes a ser considerados nessa formação do aluno no ensino médio, tá bom? O segundo aspecto, gente, propõe a organização curricular com os seguintes componentes: base nacional comum a ser complementada. Você vê aí que tem aquela base comum, né, que digamos assim é aquilo que cai no Enem: geografia, história, português, matemática, química, biologia, arte, filosofia, todas aquelas disciplinas comuns que a gente tem desde o ensino fundamental 2, né? E que essa base ela pode ser complementada, né? Com disciplinas, por exemplo, técnicas, quando você tem um curso técnico integrado ao médio, né? Com disciplinas complementares regionais, muitas vezes você tem instituições de ensino que trabalham a regionalidade nas suas disciplinas, tá? Então, essa base ela pode ser complementada. Tá? Outra proposta é o planejamento e desenvolvimento orgânico do currículo. O currículo ele tem que ser vivo, né? Quando ele fala em orgânico, ele é vivo. Ele pode, inclusive, passar por adaptações, né? Vocês têm a reformulação dos cursos de PPC. Então, você consegue passar por adaptações. Esse planejamento e esse desenvolvimento, ele é orgânico, ele é cíclico, né? Até você conseguir chegar mais perto do que seria o ideal, né? Outro componente proposto é a integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização. Esse componente, gente, vai ser inclusive o tema do nosso fórum dessa semana, tá? A importância e a necessidade dessa interdisciplinaridade e dessa contextualização. Com o advento do Enem, o surgimento do Enem há uns anos atrás, essa parte de interdisciplinaridade e contextualização ficou muito mais no auge, né? É necessário você contextualizar e evitar aquele tipo de questões que resolva a equação, limpa e seca, não é? Inclusive, uma das partes dessa nossa disciplina, ela prevê exatamente a questão de elaboração de provas e questões, não é? Método de elaboração. E esses métodos prevêem, sobretudo, a interdisciplinaridade e a contextualização, né? Nós temos no currículo de vários cursos superiores, por exemplo, aqueles projetos integradores, né? Que integram mais de uma disciplina do período, né? Do semestre, de forma interdisciplinar, né? Então, essa parte da interdisciplinaridade e da contextualização é o tema do nosso fórum dessa semana, que a gente vai debater a importância e situações já vivenciadas, né, por vocês, exatamente nesse componente, tá bom? Outro componente é a proposta pedagógica elaborada e executada pelos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e de seus sistemas de ensino, né? Isso aqui vai muito com a questão da autonomia, né? Você tem uma base nacional comum que tem que ser obrigatória, mas o próprio MEC lhe dá autonomia ao sistema de ensino, ao estabelecimento, à instituição, para que ela crie uma proposta pedagógica adaptada à sua realidade, desde que essa proposta respeite as normas do MEC e do sistema de ensino, né? E também prevê um componente importante, que é a participação do docente na elaboração dessa proposta pedagógica, tá? Geralmente, quando você tem comissões de
de criação ou de reformulação de projetos de curso, elas são feitas majoritariamente por professores ou por professores da área ou professores de pedagogia, né, que vão conseguir fazer esse link, essa união, para poder fazer o projeto de curso da melhor forma possível. Tá? A nossas diretrizes, elas também prevêem propósitos. Tá? E nessa definição de propósito, percebe-se que a escola de hoje não pode mais ficar restrita ao ensino disciplinar de natureza enciclopédica. Aqui seria mais ou menos aquele nosso antigo ensino tradicional, em que era apenas livro e a aula do professor, sem nenhuma aplicação, sem nenhuma atividade lúdica, né? Que hoje a gente sabe que essas novas metodologias de ensino, o advento do lúdico, ela consegue fazer uma formação pessoal, uma formação do aluno de forma muito mais ampla, né? De acordo com as diretrizes curriculares para o ensino médio, deve-se considerar um amplo espectro de competências e habilidades a serem desenvolvidas no conjunto das disciplinas. O trabalho disciplinar pode e deve contribuir para esse desenvolvimento, conforme destacam os PCN Ensino Médio, 2002, e o PCN+, também de 2002. Tá? O ensino da matemática pode contribuir para que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas, aí ficou separado, mas relacionadas à representação, compreensão, comunicação, investigação e também a contextualização sociocultural. Então você vê aí que tem essas habilidades a serem atingidas, alcançadas, né, que seriam os objetivos quando você faz a relação com o plano de curso, seriam os objetivos. E você vê que uma das habilidades aí, por exemplo, é a representação. O aluno, ele vê, vamos dar um exemplo aqui, uma função quadrática, por exemplo. O aluno, ele vê uma função quadrática definida lá como f de x igual a x2 mais bx mais c. Aquilo ali é a representação da função quadrática. E a partir daquela representação, a gente já tem que compreender características da função quadrática. Por exemplo, o a, que é o coeficiente do x2, ele tem que ser diferente de zero, porque senão o x2 some e a sua função, que era do segundo grau, volta a ser do primeiro. Né? Então, ele tem que representar, e naquela representação ele tem que compreender a característica daquela representação. Né? A questão também de saber comunicar, de saber expressar o que é que aquilo está querendo dizer, né? Investigar, que é quando você vai relacionar aquilo ali com a situação, um problema, e você vai conseguir resolver. E, acima de tudo, a contextualização até mesmo sociocultural, né, gente? Que muitas vezes, como eu comentei no slide anterior, tem instituições de ensino que fazem adaptação do currículo às suas realidades, né? Às vezes populações ribeirinhas, né? Indígenas, populações mais afastadas, que são muito agrícolas, né? Elas têm disciplinas, elas têm currículos contextualizados socioculturalmente, né? Você tem muito também aquela questão da etnomatemática, muito provavelmente muitos aqui já ouviram falar, que no Brasil o ícone da etnomatemática é o D'Ambrosio, né? E até mesmo no IFP nós temos um núcleo muito forte de estudos de etnomatemático, desenvolvido pelo professor Ramos, tá? E o que é essa etnomatemática? Nada mais é do que um saber adquirido da matemática sem que necessariamente aquela pessoa tenha ido para a sala de aula. Tá? Você vê isso, por exemplo, nas costureiras. Né? As costureiras, elas às vezes pegam o modelo de uma revista e elas conseguem, a partir do desenho, criar o vestido, né, do tamanho da pessoa. Ali é usando o quê? Razão e proporção. Né? Você tem o pedreiro, que ele consegue calcular a questão de área, de volume, da massa, essa coisa tudo, também sem muitas vezes ter ido para a sala de aula. Né? Você tem um agricultor, que ele consegue dividir o gramado dele lá, o plantio, em áreas que eles chamam de tarefas. Né? Muitas vezes elas são até setores circulares, não é? E essas áreas ele consegue dividir elas de forma que aquele trabalho seja realizado em um tempo específico, né? 2 dias, 3 dias, uma semana.
Então, todo esse conhecimento matemático, a música também, teve uma questão do Enem que caiu uma época que trabalha sobre a matemática na música. A música, as notas musicais, elas têm um quarto, um terço, um sexto, tem umas características lá de música, né, um oitavo, que é a aplicação da matemática, tá certo? Além desses propósitos, também é previsto a própria divisão de conteúdos, que ela deve ser feita em 4 blocos principais. O bloco 1, números e operações. O bloco 2, funções. O bloco 3, geometria. E o bloco 4, análise de dados e probabilidade, que é estatística e probabilidade, né? Vocês devem lembrar que todos esses blocos, eles são contemplados no ensino médio, tá bom? O ensino médio você vê números e operações, tá? Que é geralmente visto no primeiro ano, né? Os conjuntos numéricos. Aí você vê a parte de funções, né, também visto no primeiro ano, que vai associar a função afim, quadrática, modular, exponencial. Você vê a parte de geometria, né, que tem a geometria plana, a geometria espacial, a geometria analítica, né, que geralmente é vista no terceiro ano. E você tem a parte de análise de dados e probabilidades, né, que é aquela parte de probabilidade estatística que geralmente é vista no segundo e no terceiro, né. Alguns alunos têm uma grande dificuldade com essa parte de probabilidade, porque ela tem bastante nuances assim de cálculo, de percepções, quando é arranjo, quando é combinação, né? Quando tem repetição, quando não tem repetição. Então você vê aí que os PCNs, eles dividem o conteúdo matemático do ensino médio nesses 4 blocos aí, né? E acredito que o principal dessa situação seja o principal dessa situação seja exatamente que o estudante consiga sair do ensino médio com um conhecimento básico, né, desses 4 blocos principais, tá certo? Ah, elas também trazem as questões de conteúdo. Nós vamos ver hoje as questões de conteúdos e as questões de metodologia, tá certo? As questões de conteúdos, elas são voltadas para que o aluno consiga pensar matematicamente, tá bom? Então, é preciso dar prioridade à qualidade do processo e não à quantidade de conteúdos a serem trabalhados. Muitas vezes o professor quer jogar todos os conteúdos em sequência, né? E não consegue trabalhar eles de forma adequada. O aluno fica com dúvida no primeiro conteúdo, não consegue resolver o segundo, não consegue passar para o terceiro. Então, por exemplo, você ter um conteúdo, por exemplo, de função quadrática. Se o aluno conseguir identificar a função, verificar os pontos de crescimento, quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente, a raiz da função, o zero da função, o gráfico da função, muitas vezes você não precisa nem aprofundar, por exemplo, com sistemas de inequação de funções quadráticas, já é algo muito amplo, muito à frente, não é? Daquilo que ele precisa, às vezes, no dia a dia, né? Então, é melhor uma qualidade, um conteúdo exposto de forma correta do que a quantidade, tá certo? Segunda questão de conteúdo é o estudo de funções pode ser iniciado com uma exploração qualitativa das relações entre grandezas, por exemplo, idade e altura, né? É aquela questão da contextualização. É importante você conseguir fazer com que o aluno perceba situações do dia a dia que, que envolvem, né, que são definidas naquele conteúdo, né? Então, você vai trabalhar função, muitas vezes é importante você relacionar grandezas do dia a dia, tá certo? Outra questão de conteúdo é recomendável, essa aqui é bem específica, mas eu coloquei só para a gente ver um detalhe. É recomendável o estudo da razão trigonométrica tangente pela importância da resolução de diversos tipos de problema. O que está nesse pensar matemático bem aí? É que por mais complicado, por mais difícil que seja, que aparente ser um conteúdo, é importante que o professor consiga fazer a associação daquele conteúdo com diversos tipos de problema. A gente sabe que a trigonometria envolve muita coisa. Então, a gente tem que evitar ficar focado em um tipo específico de questão, em um tipo específico de situação problema,
E a gente tem que conseguir linkar aquele conteúdo com várias outras situações do cotidiano, com várias outras situações, problemas, para que o aluno, muitas vezes, ele diz assim, para que eu vou usar esse conteúdo? Ou eu vou usar esse conteúdo só nesse tipo de questão, muitas vezes ele pensa, se eu só vou usar nesse tipo, eu nem estudo, porque eu só vou errar uma questão da prova, né? Então é preciso que a gente consiga fazer esse link, por mais específico e por mais difícil que o conteúdo possa ser, aparentar ser, você consiga fazer esse link daquele conteúdo com diversas situações. Outra questão de conteúdo importante é o estudo da geometria, que deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano. A gente consegue relacionar a geometria com muita coisa do dia a dia. Ruas que são paralelas, ruas que são perpendiculares. Uma casa, você tem os ângulos, sobretudo os ângulos retos, mas você tem os ângulos do telhado da casa, né? Então é importante fazer também esse link com o cotidiano, tá? Outra questão que é durante o ensino médio, os alunos precisam adquirir entendimento sobre o propósito e a lógica das investigações estatísticas. As probabilidades estatísticas são vistas no segundo e no terceiro ano, né? E o aluno precisa ter esse entendimento, porque muitas vezes ele vai trabalhar com análise de dados, com planilhas, né, no dia a dia dele, e vai ser muito importante ele ter essa capacidade, né? Hoje nós estamos presenciando, vivenciando, né, o uso dessa ciência de investigação estatística, né, no nosso dia a dia por causa do período eleitoral, né? Saem as pesquisas, aí lá tem as intenções de candidato A, candidato B, aí vocês viram que tem a questão de votos nulos, né, votos em brancos, que eles são tirados exatamente dessa parte da apuração, né, que é tanto que vocês veem que tem a questão de votos válidos, né, tem as margens de erro para mais, para menos. Então, essa parte estatística, que você também consegue pegar dados e vincular elas a planilhas, tabelas, esse tipo de coisa, é muito importante. E agora, depois das questões de conteúdo, a gente vai ver as questões de metodologia. Tá? As questões de conteúdo eram pensar matematicamente, agora as questões de metodologia é o saber matemático. Tá? Quais os métodos e técnicas que serão utilizadas para que o aluno consiga atingir o saber matemático, aqueles objetivos, né, da série ou do nível dele de ensino. A aprendizagem de um novo conceito matemático dá-se-á pela apresentação de uma situação problema ao aluno. Talvez essa seja a melhor maneira de você iniciar um conteúdo novo que seja uma continuidade do conteúdo anterior, né, que você já trabalhou, e que você consiga, a partir dali, fazer uma linha, né, que vai separar os dois conteúdos exatamente a partir de uma situação problema. Uma situação problema que não era possível ser resolvida apenas com conhecimento adquirido no conteúdo anterior e que precisa ser resolvida, então ela passa a ser uma situação que vai instigar o próximo conhecimento, tá certo? Eu tenho aqui uma situação para narrar para vocês, que foi exatamente o meu ingresso no concurso do IFP, tá? A gente sabe que todos esses concursos da área de educação, os de professores em sua maioria, eles têm uma segunda etapa didática, que você vai dar uma aula didática, né? E na véspera da sua aula é sorteado um tema, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber com relação a esse tema, que inclusive é uma coisa que em breve vocês vão estar passando por esses concursos, né? O tema é algo bem amplo e que você precisa, pelo tempo da aula, que geralmente é 30 minutos, você precisa escolher um subtema, tá? Por exemplo, o tema que eu tirei foi geometria. Eu não poderia trabalhar com toda a geometria em 30 minutos. Então, eu escolhi a lei dos senos, né? Lei dos senos, lei dos cossenos. Para que isso? Eu escolhi de forma que eu pudesse criar uma situação problema desvinculando do triângulo retângulo, que já era um conteúdo anteriormente trabalhado, tá? Então, é importante essa situação problema para que ele consiga perceber, o aluno consegue perceber que com o conteúdo que ele já aprendeu não consegue resolver. Por exemplo, a gente já tinha
supostamente aprendido relações métricas no triângulo retângulo, mas não conseguia resolver a situação problema, que eu me lembro que no caso era quantos metros de cano seria necessário para fazer a ligação de um lago para uma caixa d'água e para uma casa, sendo que os ângulos não eram retos. Tá? Então a situação problema é muito interessante. Outra questão de metodologia, no caso do contrato didático, a ruptura unilateral para levar à criação de verdadeiros obstáculos à aprendizagem. Essa ruptura seria exatamente o quê? Seria quando você habitualmente tem uma forma de trabalhar com uma turma ou a forma de trabalhar uma disciplina específica e muitas vezes essa forma é abandonada, né? Então pode gerar uma dificuldade, um obstáculo, né? A gente sabe que cada turma tem uma realidade, cada disciplina tem uma realidade, então muitas vezes o professor precisa fazer ajustes na sua prática para conseguir a melhor forma de trabalhar com a turma. Se esse ajuste, se esse contrato for abruptamente rompido, né, muitas vezes pode criar obstáculos. Outra questão da metodologia é o quanto é importante para o exercício da cidadania a competência de analisar um problema e tomar decisões, tá certo? Então, uma das habilidades e competências previstas é que ele consiga identificar qual conteúdo, qual saber que ele formou que vai ser preciso ser aplicado para resolver uma situação do cotidiano, tá bom? Outra questão de metodologia é o ensino articulado com a ideia de modelagem matemática, tem-se alternativas de trabalhos com projetos, né? A gente sabe que a modelagem matemática é a aplicação de algum conhecimento matemático, o uso de uma fórmula, o uso de uma sequência numérica, o uso de uma sequência qualquer, tá? O uso de uma função, o uso de algum conhecimento matemático para resolver uma situação, um problema. Por exemplo, você vai medir a largura de um rio. Não necessariamente você precisa percorrer o rio com uma régua, com alguma coisa desse tipo, né? Você tem uma modelagem matemática que a partir de 3 pontos você consegue um instrumento que mede um ângulo e você vai lá e define a largura daquele rio. Então é a aplicação do conhecimento através da modelagem matemática, tá? Outra questão de metodologia, que é a última, é a utilização da história da matemática. Muitas vezes você precisa trabalhar da onde surgiu aquilo ali, né? Tem muito aquela matemática nas pirâmides, né? A matemática também na época de Pitágoras, da onde surgiu o teorema de Pitágoras, qual foi a importância, que dúvida naquela época, que situação daquela época não estava sendo resolvida para que um matemático, um físico chegasse e desenvolvesse essa técnica, né? Essas coisas. E por fim, nós temos aqui essa frase do Stephen Hawking, né, que diz que a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza, né? Matemática está em tudo, como foi o tema de uma semana de ciência e tecnologia há pouco tempo, né? Matemática está em tudo, tá bom? Então, gente, era isso, tá? Nessa semana nós temos a lista de exercícios, tá? Nós temos um fórum, que é exatamente sobre aquela parte que eu comentei na nossa videoaula, tá? Sobre a interdisciplinaridade e a contextualização. E nós vamos ter, no final de semana, o nosso primeiro Meet, né? Eu coloquei o Meet logo nessa semana, por quê? Porque o manual, o documento que tem orientações sobre as práticas, não é? Os PCNs também, ele é bem grande, né? Então a gente vai conseguir usar a aula de Meet para trabalhar esse material, para explanar para vocês os pontos importantes dele, tá bom? Tá certo? Então é isso, valeu e até a próxima.